Olá, vocês, tudo bem? Bom, eu sou o professor Roberto, coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática. Estou elaborando esse pequeno tutorial para nos auxiliar na elaboração de algumas documentações obrigatórias na PEI. Quais sejam o guia de aprendizagem, que é o nosso planejamento bimestral. Nós estamos iniciando agora o terceiro bimestre, e esse guia de aprendizagem ele tem que ser entregue sempre antes do início do bimestre. Como nós somos uma PEI iniciando nesse ano letivo, a gente ainda está se organizando, mas no quarto bimestre, o guia de aprendizagem do quarto bimestre será entregue ao final do terceiro bimestre. Muito bem. Depois do guia de aprendizagem, nós temos o nosso plano de aula semanal, que ele é fruto do guia de aprendizagem, e, finalmente, nós temos nossa agenda semanal, tudo bem? Vamos por partes. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar ou reapresentar o guia de aprendizagem. Eu quero dizer que está tudo concentrado no espaço de formação do Google Sala de Aula da PEI Rodolfo José. Então, nós vamos encontrar toda a documentação necessária para preenchimento e estudos dentro desse espaço de formação. Então, vamos começar apresentando o guia de aprendizagem, como ele deve ser preenchido, o que falta ali para melhorar e quais são os documentos e materiais acessórios que a gente utiliza para fazer esse guia de aprendizagem. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Muito bem. O guia de aprendizagem, ele se encontra dentro do espaço de formação, aqui nesse tópico, guia de aprendizagem ensino médio. Estou aqui mostrando para vocês. Aliás, deixa eu fazer a apresentação da minha tela aqui, para vocês verem a localização. Então, aqui dentro do espaço de formação, que vocês estão vendo aqui, nós temos uma aba Guia de Aprendizagem Ensino Médio, Guia de Aprendizagem Ensino Fundamental. Tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental dão acesso às duas, tanto ao ensino médio quanto ao ensino fundamental. Então, basta clicar num deles. Clicando aqui no Guia Terceiro Bimestre Ciência da Natureza Matemática, você já vai encontrar aqui tanto o guia de aprendizagem, quanto os outros materiais necessários para preenchê-lo. Então, aqui você tem o guia de aprendizagem, o currículo paulista, que você vai utilizar, ou as habilidades essenciais, as competências socioemocionais e os temas transversais. Então, clicando aqui no guia de aprendizagem, existe uma pasta para cada um dos nossos professores da área. Então, nós temos a professora Andréia, de Biologia, o professor Lucas, de Química e Física, a professora Maria, de Ciências, e eu, professor Roberto, de Matemática. E aqui embaixo tem um modelinho do guia de aprendizagem. Então, vou clicar aqui no meu mesmo. Abrindo o professor Roberto, tem aqui guia de aprendizagem, 9º ano, matemática. Abri o meu guia de aprendizagem matemática, e aí a gente já começa a preencher, tudo bem? Observem aqui que nós colocamos o nome do professor, o componente curricular, o ano sério e o bimestre. Aqui na justificativa, é extremamente importante o preenchimento correto dela. A justificativa, ela se refere à justificativa deste conteúdo que está sendo trabalhado. Isso pode ser encontrado nos livros didáticos, naquela parte em que fala sobre cada um dos conteúdos, e também no currículo paulista. Por isso que o currículo paulista, ele também já está aqui, nesta aba que eu estou mostrando para vocês. É um link que leva lá ao currículo paulista, e dali você pode pegar aquela justificativa. Aqui nesse currículo paulista tem o ensino fundamental e o ensino médio. Leiam aí o currículo paulista e peguem essa parte relacionada a esta justificativa que nós precisamos dar em relação ao nosso guia de aprendizagem. Então, no meu caso, eu fui lá no currículo paulista, na parte de matemática, e
observei aquilo que estava sendo dito em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado, que vai ser trabalhado, copiei e colei para cá essa justificativa. É bom dar uma pesquisada também nos livros didáticos que têm a justificativa para o aprendizado de cada um desses conteúdos. Tudo bem? Na sequência, a gente vai para objetivos, objeto de conhecimento e situação de aprendizagem. Aqui, onde se fala situação de aprendizagem, são as habilidades. Então, eu vou lá nas habilidades essenciais, eu copio o código da habilidade e copio qual é a habilidade. Depois eu venho no objeto do conhecimento, copio o objeto do conhecimento, e aqui eu coloco o conteúdo e o objetivo desse conteúdo. Aqui vocês estão vendo que está escrito primeiro bimestre, porque tem conteúdo do primeiro bimestre que eu ainda não terminei. Então, nós precisamos dar conta do currículo integralmente. Então, nesse terceiro bimestre, eu vou desenvolver este conteúdo que ainda não foi desenvolvido do primeiro bimestre, associando com o conteúdo também do segundo bimestre, que ainda não foi terminado, e, finalmente, eu coloco o conteúdo do terceiro bimestre. Observem que eu estou alocando algumas habilidades que são complementares. Então, por exemplo, aqui no terceiro bimestre é F07MA17 e F08MA13. Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa. Essa habilidade ela já foi trabalhada lá no primeiro bimestre. Ela se repete agora no terceiro. Por isso eu estou alocando, complementando uma outra, e já fica mais fácil de desenvolver. Então, importante, eu preciso dar conta do currículo completamente, e aquilo que não foi trabalhado ou eu não consegui concluir nos outros bimestres, eu preciso colocar. Então, iniciando primeiro bimestre, segundo bimestre e terceiro bimestre. Lembrando, é necessário colocar o código da habilidade, a habilidade, o objeto de conhecimento, que também está nas habilidades essenciais, e aqui, nos objetivos, qual é o tema que eu estou trabalhando e colocar também o objetivo desse tema. Se você não encontrar o objetivo desse tema, você dá uma procurada também no Google, além de você poder encontrar ele. No currículo, além de você poder encontrar ele. Nos livros didáticos, dá uma pesquisada no Google, só colocando o tema lá, e aí você vai construindo. Ou você faz a construção desse objetivo que você já sabe por que tem que ser trabalhado. Tudo bem? Na sequência, depois de preencher tudo isso, é importante preencher corretamente e de uma forma que esteja bem feita, porque senão, quando eu receber, eu vou ter que reestruturar tudo isso. Tudo bem? Então, na dúvida, a gente vai conversando. Aqui para baixo, nós temos as competências socioemocionais. Também, aqui no nosso espaço de formação, nós temos aqui a aba competências socioemocionais. Então, é só procurar ali, e no meu caso eu coloquei como competência socioemocional, que vai ser trabalhada de acordo com o conteúdo que eu estou desenvolvendo, essa daqui. Também foi pego lá daquele compêndio de competências socioemocionais. Curiosidade para aprender e elaborar ativamente a ciência, a pesquisa e a reflexão. E essa que eu deixei em negrito é aquela que casa com as habilidades que eu estou trabalhando. Assertividade para que os estudantes conheçam suas próprias preferências e façam as escolhas adequadas para si. Tudo bem? Então, precisa estudar aquele compêndio das competências socioemocionais, que também está aí no nosso espaço de formação. Temas transversais também tem uma aba aqui relacionada aos temas transversais. Por isso que eu deixei tudo junto para ficar mais fácil da gente fazer a pesquisa. Contextualização e temas contemporâneos, temas transversais contemporâneos. Muito bem. E aqui eu também pesquisei e fiz a inserção desses temas transversais. No meu caso, ciência e tecnologia, o uso da tecnologia para desenvolver conteúdo e aplicar habilidades práticas no cotidiano escolar. Vocês vão investigar de acordo com aquilo que vocês vão estar desenvolvendo no conteúdo do terceiro bimestre e preencher aí essas habilidades, esses temas transversais. Estratégias didáticas. Aqui vocês vão pesquisar as estratégias e atividades autodidáticas que vocês vão desenvolver no bimestre,
atividades didático-cooperativas e atividades complementares. As atividades autodidáticas são os trabalhos que os alunos vão desenvolver, as pesquisas, os exercícios no caderno e a realização de tarefas em casa ou em classe. As atividades didático-cooperativa, análise de textos diversos, pesquisas, vídeos, textos paradidáticos, internet, são trabalhos que eles podem fazer cooperativamente com pesquisas e trabalhos em grupos. E atividades complementares, leituras e interpretação de textos, as atividades no Google Classroom, o acompanhamento nas aulas do CMSP, e assim sucessivamente. Deem uma pesquisada também no que são essas estratégias didáticas em cada um dos tópicos, atividades autodidáticas, atividades didático-cooperativas e atividades complementares. Isso tudo, com um clique no Google, dá para a gente estudar e ver do que se trata e como desenvolver. Muito bem. Princípios e valores e as avaliações. Esses princípios e valores também façam uma pesquisa, e aqui vocês precisam preencher. No meu caso, eu coloquei responsabilidade individual e coletiva, possibilitar aos alunos refletir, atribuir sentido, estabelecer critérios de escolhas para suas ações, metas, condutas e responsabilizar-se por si mesmo e pelos outros. E a convivência cidadã, possibilitando a aprendizagem de uma convivência respeitosa, tolerância, cooperativa e cidadã. Bom, é aquilo tudo que a gente procura desenvolver dentro da escola como princípios e valores. E o campo avaliações, eu gosto muito da autoavaliação, tem as avaliações que já são corriqueiras, a formativa, trabalhos individuais, as avaliações externas e as atividades que eu passo no Google Sala de Aula. As referências são todas essas referências que nós utilizamos para desenvolver o nosso próprio guia de aprendizagem e para desenvolver as atividades do terceiro bimestre. Obviamente, o caderno Aprender Sempre, no caso de português, matemática e ciência, ele existe. As habilidades essenciais da SEDUC, o caderno das orientações das competências socioemocionais, que está aí, o livro didático, né? E o currículo em ação, o currículo oficial. Muito bem. Basicamente, é dessa forma que a gente desenvolve o nosso guia de aprendizagem. Fazendo o do terceiro bimestre, que a gente já deve entregar logo nessa semana inicial, já para a gente poder expor aos alunos, a gente, ao longo do bimestre, já vai pensando no desenvolvimento do guia de aprendizagem do quarto bimestre. Tudo bem? Vou parar aqui de apresentar e vamos já para o próximo tópico. Tudo bem? Então vamos seguir. Muito bem. Dando prosseguimento, o próximo documento é o nosso plano de aula semanal. Como o próprio nome diz, é um plano de aula e ele é feito semanalmente. Ele deve ser entregue sempre antes do início da semana subsequente à semana que nós vamos estar utilizando, para que a gente já faça a exposição também no início da semana. O plano de aula, ele é advindo do próprio guia de aprendizagem. Então, é nada mais nada menos do que você pegar as partes do guia de aprendizagem e colocar no plano de aula. Como a gente está nesse momento terrível, onde o acúmulo de habilidades que têm que ser desenvolvidas está cada vez maior, se faz necessário a gestão do tempo de uma forma muito criteriosa e a junção das habilidades que são semelhantes e complementares, porque a gente dê conta do currículo como um todo. O currículo ele tem que ser desenvolvido na sua integridade, né? Então, é necessário se elaborar muito bem o seu plano de aula e as suas aulas, para que você consiga desenvolvê-lo completamente, né? Então, preparar a aula com todo o material necessário é fundamental. Vou apresentar aqui para vocês o guia de aprendizagem, apresentando a tela. Também tem, aliás, não é o guia de aprendizagem, é o plano de aula semanal. Também lá no espaço de informação, como vocês estão vendo aqui, tem uma aba chamada Plano de Aula Semanal, né?
Então, dentro desse plano de aula semanal, vocês vão observar aqui que nós temos plano de aula semanal de setembro, Ciências da Natureza e Matemática, plano de aula semanal agosto. Como nós estamos iniciando o mês de agosto, clicando aqui, você vai ser levado já para esse plano de aula semanal de agosto. E também vamos encontrar aí todos os nossos docentes, a professora Andréia, professora Catarina, professor Lucas, professora Maria e os novos professores que vão chegar em matemática. E em matemática tem professor para chegar, e aqui está o meu. Então, vou mostrar aqui, apresentar o meu. Ele já vem separado semanalmente, então você vai preencher somente o da sua semana. Então, nós temos aqui Roberto, 2 a 6 de agosto, Roberto, 9 a 13 de agosto, Roberto, 16 a 20 de agosto, Roberto, 23 a 27 de agosto. E, finalmente, Roberto, 30 de agosto a 3/9. Eu já preparei o meu aqui da primeira semana, da segunda semana, como eu não sei ainda o que vai acontecer, isso aqui é uma previsão das minhas aulas para essa primeira semana de agosto. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu guia de aprendizagem, copiei esta habilidade EF08MA07, que é a habilidade, associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Copiei de lá, colei aqui. Tanto é que vocês, quando viram o meu guia de aprendizagem, estava já de uma cor diferenciada. Por que eu fiz isso? Para quando eu abrir o meu guia de aprendizagem, eu já, de cara, veja que aquilo eu já estou desenvolvendo. É uma organização minha. Então, eu coloquei aqui ele e o objetivo, associar a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Então, tudo isso sai do meu guia de aprendizagem. Então, eu tiro do meu guia de aprendizagem, ponho aqui no meu plano de aula semanal, elaboro a minha aula e vou desenvolvendo. Aqui eu coloquei também correção das questões 1, 2 e 3 da AP do segundo bimestre. Ao longo do bimestre, eu vou corrigindo aquelas questões, principalmente aquelas que tiveram baixo rendimento. Isso é importantíssimo, porque tudo isso vai levar ao nosso SARESP ou às nossas provas externas de finais de ano letivo. Então, eu coloquei aqui as habilidades, eu coloquei 4 habilidades, vou tentar dar conta de todas elas. Caso eu não dê conta, eu vou fazer uma gestão do tempo suficiente para que eu dê conta. Caso eu não dê conta, eu vou copiar isso aqui para a minha agenda, para o meu plano de aula da próxima semana. Mas a intenção é não deixar acumular, então eu tenho que deixar uma aula muito bem elaborada, todas as atividades já planejadas, para que eu dê conta de desenvolver nesta semana. Então, eu tenho essas 4 habilidades que eu vou tentar desenvolver. Como nós estamos trabalhando aí com grupos de alunos vindo remotamente, não sei ainda se nós vamos vir 100% ou não, mas até onde eu sei nós vamos ter 2 grupos, eu levo pelo menos 2 semanas para desenvolver tudo isso. Então, coloco aqui a habilidade, com o código da habilidade, é fundamental colocar, os objetivos, tudo isso está lá nas habilidades essenciais. A unidade temática, eu vou trabalhar com álgebra e geometria, que são essas habilidades aqui. A semana que se refere de 2 a 6, o nome do professor, o componente curricular e o ano série, que no caso são os nonos anos. Metodologia. Metodologia que eu vou estar utilizando para desenvolver essas habilidades. Então, levantamento das habilidades inatas e ou adquiridas, com roda de conversas, aulas expositivas, utilização de mídia com áudio e vídeos para auxiliar no aprendizado, exemplificação com gamificação, exercício de aprendizagem com uso de apostilas Aprender Sempre, aula invertida, transição de uma aula para outra com a recuperação continuada. Então, essa metodologia você é que vai desenvolver, ou seja, quais são os métodos que você vai utilizar para estar desenvolvendo as habilidades. É muito importante que isso fique muito claro. Obviamente, você vai colocar aí todas as metodologias que você tem em mãos para fazer, tudo bem? E os materiais utilizados, obviamente, são os materiais do Estado, como o caderno Aprender Sempre, o currículo em ação, uma lista de materiais que eu mesmo elaboro, o meu notebook, o DataShow, WhatsApp para conversar com os alunos que estão à distância, Meet, quando eu faço as reuniões,
o TV, multimídia, lousa celular e aulas do CMSP, que são auxiliares para o desenvolvimento das minhas aulas. Muito bem, aqui eu tenho essa parte que é para o 9º ano, e eu só tenho 9º ano em relação à matemática. Mas eu tenho também outra disciplina, que é tecnologia, no 7º C e no 8º A. Eu vou preencher aqui também essa parte, colocando aqui as mesmas informações, só que o componente curricular é tecnologia e inovação. O ano série, 7º ano, depois eu tenho mais uma aba aqui, embaixo, para colocar tecnologia e inovação, ano série, 7º ano. E vou fazer o preenchimento daquilo que eu vou desenvolver. O professor que tem mais de uma disciplina, então ele vai preencher tudo aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o professor Lucas, que ele tem Química e Física, ele vai colocar aqui Química 1º ano, 1ª série, Química 2ª série, Química 3ª série, Física 1ª série, Física 2ª série, Física 3ª série. Então, aqui já tem as abas necessárias para que você faça o preenchimento já daquela semana e de todas as suas disciplinas. Tudo bem? Bom, vamos encerrar por aqui, para que a gente passe para o próximo tópico e termine com essa apresentação. Tudo bem? Já a gente volta. Muito bem, dando prosseguimento, terceiro e último documento, que é a nossa agenda semanal. Vou mostrar aqui para vocês na tela. Também está dentro do espaço de formação. Entrando lá no espaço de formação Rodolfo, agenda semanal, nós temos aqui a agenda agosto, ciência da natureza e matemática. Clicando aqui, você já é levado para as agendas semanais que já foram separadas por professor, professora Andréa, professora Catarina, professor Lucas, professora Maria, professor Roberto. Vou clicar aqui na minha agenda semanal do mês de agosto, ela ainda não foi preenchida, eu vou utilizar o nosso horário para fazer o preenchimento, então vocês vão observar aqui que já está pronta para ser preenchida, nome do professor, mês e ano, agosto, semana de 2 a 6 de agosto, componente curricular aqui, eu coloco todos os componentes curriculares, no meu caso, matemática, tecnologia e inovação, ano e série, 7º C, 8º A e 9º anos, e aqui eu vou preencher a agenda semanal, iniciando com o próprio horário. Então, eu coloco aqui a aula que eu tenho na segunda-feira, a aula que eu tenho na terça, quarta, quinta e sexta-feira, de acordo com os horários do nosso próprio horário de aulas, preencho, colocando qual é a série e o ano que eu vou estar trabalhando e qual é a habilidade que eu vou estar desenvolvendo, um resumo da habilidade que eu vou estar desenvolvendo. Não precisa colocar toda a habilidade. Por exemplo, eu vou trabalhar com sistemas de equação do 1º grau, eu vou escrever aqui, por exemplo, 9º A, sistema de equação do 1º grau. Nos outros momentos em que eu estou em horário de estudos, não é para colocar somente horário de estudo, é para colocar o que é que eu vou estar fazendo, o que é que eu vou estar estudando e em que local. Por exemplo, se eu estiver preparando a agenda semanal da semana subsequente, eu vou colocar aqui no meu horário de estudo, preparação da agenda semanal da semana subsequente, e em que local? Na sala dos professores, na biblioteca, ou no próprio espaço da coordenação, ou em que ambiente eu estou fazendo. Se eu estiver preparando uma aula, eu vou colocar que aula que eu vou estar preparando, qual é o conteúdo e em que local. Se eu estiver fazendo um estudo, e é extremamente importante que a gente utilize o horário de estudo para estudar. Então, vou colocar estudando o currículo em ação, página tal, e em que local que eu vou estar fazendo esse estudo. Se eu estiver fazendo um estudo de alguma atividade do PIAF,
eu coloco lá a atividade do PIAF, assistindo o vídeo tal, e em que local que eu vou estar fazendo. É importante que essa agenda seja bem completa e clara. Ela também vai ficar fixada, ela tem que ser entregue sempre na semana anterior, a semana que eu vou estar utilizando ela, e ela vai ficar exposta. Toda essa documentação, tanto o guia de aprendizagem, quanto a agenda semanal, ela fica exposta na escola. Mas é necessário também que vocês subam ela para as suas salas de aulas virtuais. Então, se você tem as suas salas de aula lá, você vai colocar toda essa documentação na sua sala de aula virtual. Além dela ficar no espaço de formação, que ela fica exposta não só para todos os membros da escola, como para os membros da diretoria de ensino, que a supervisão tem acesso a esse espaço de formação, ela também deve ser colocada no Google Sala de Aula. Extremamente importante a exposição dessa documentação para que todos os alunos tenham acesso. E é importante que o professor peça para que o aluno verifique, acompanhe, analise, porque isso também vai ser parte da evidenciação do trabalho docente. Na PEI é isso, nós temos que mostrar as evidências e deixar com que o aluno, dentro do protagonismo juvenil, acompanhe o desenvolvimento das atividades que nós somos obrigados, enquanto docentes, a fazer. Tudo bem? Então, vocês vão clicar aqui, vão preencher toda essa documentação que está no espaço de informação, não necessita salvar nem nada, é só fazer o preenchimento e simplesmente fechar, tudo bem? Então, você vai pegar aí, em primeiro lugar, o horário de aula, preencher aqui os outros espaços que ficarem fora do horário de aula, são horários de estudos ou de ATPC, G ou ATPCA, isso deve ser preenchido de acordo com todo esse nosso horário, tudo bem? Obviamente, esse vídeo é apenas para dar um norte, um rumo, porque eu sei que a gente fica com muitas dúvidas, mas a discussão é fundamental. Então, façam o preenchimento e a discussão a gente faz em loco lá na escola, tudo bem? Qualquer coisa, nós estaremos aqui sempre disponíveis e tiraremos o restante das dúvidas lá na escola. Extremamente importante neste momento que a gente tenha uma boa gestão do tempo e gestão da sala de aula. Nós sabemos que nós estamos num momento delicado, mas que nós estamos dando conta. Só que é necessário evidenciar e é necessário sempre melhorar. O estudo, ele é fundamental. E o protagonismo sênior também. Então, pesquisem, analisem, coloquem as suas evidências, preparem muito bem as suas aulas, porque daqui a pouco o ano termina e nós sabemos que nós seremos cobrados no desenvolvimento pleno do currículo. Tudo bem? Quero agradecer vocês, dizer que logo, logo estaremos juntos. Deixa eu parar de... Deixa eu ver como faz isso aqui. Parar de apresentar. Muito bem. Então, já elaborem os seus documentos. Eu sei que nós estamos num aprendizado aqui dificultoso por conta dessa correria toda, mas nós vamos dar conta de tudo. Tudo bem? É isso, então, pessoal. Qualquer coisa, estamos a postos aí. Vocês têm meu WhatsApp. Até breve. Um abraço.